Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do 12. Temos um tema para essa noite que seria: até o meu ser desfeito ser o meu ser desfeito ser. Diga: meu ser desfeito ser. Repita de novo. 1, 2, 3. Diga: o meu ser desfeito ser. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado por tua palavra. Ela não falha, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, é uma palavra que solta, que tem verdade, que transforma. Se ela é eficaz, ela produz o efeito que lhe apraz e não volta sem cumprir o propósito. Por isso nós cremos na tua palavra, cremos na tua presença, Espírito Santo, o meu mestre. Importa que eu diminua de mim mesmo, não tenho nada para levar a ninguém, nem entregar, mas senão daquilo que o Senhor já falou no meu coração e daquilo que o Senhor quer falar. Ministra, Espírito Santo, conforme a compreensão e o entendimento e capacidade intelectual de receber de cada um, porque eu sei que o Senhor faz isso, Espírito Santo, o meu mestre, o meu ensinador. Prometo te dar honra e glória e louvor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Diga: o meu ser precisa ser desfeito. Amém? Glória a Deus. 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nossa ênfase é aqui no 13. E é um pouco sobre aqui que a gente vai caminhar nessa palavra. Até que todos, diga todos, diga todos, cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida, diga a medida, e a estatura completa de Cristo. Diga a medida e a estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, diga seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga: cresçamos em tudo. Diga: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos lá para o 17. 17 não. Eu queria que você colocasse o 13 na versão NVI, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Eu queria na NVI. NVI. Você tem NVI? Estão fazendo inglês, não estão? Você está no curso? Então você sabe o que eu falei, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Diga: maturidade, atingindo a medida da plenitude. Diga: pleroma de Cristo. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Pai, estamos aqui nessa noite e nós precisamos, ó Pai, que essa palavra produza em nós o efeito que ela precisa fazer. Temos diversas pessoas aqui, diversas ideias, diversos pensamentos. Traz uma unidade de fé, para que a gente tenha uma unidade de fé nessa noite e receba de Ti o que precisamos ouvir. Não seja o que a gente necessita ouvir, não seja algo que a gente busque,
ou até um milagre, ou alguma coisa que as suas mãos podem produzir para nós. Mas que nós possamos vir aqui com um propósito de sermos transformados a cada dia, de glória em glória, para que o nosso ser, desfeito sendo, tome forma de Ti, Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Nós estamos no último, acho que é o último dia de maio, né? O último dia de maio, né? Penúltimo dia. Hoje é dia 29, né? Amanhã é 30. Nós já... É dia 27? Não. 29. Amanhã é o último dia. Ô, me ajuda aí. Então, nós vamos entrar no mês de junho. Quem crê nisso que vai entrar no mês de junho? Diga, eu preciso crer nisso, que eu vou entrar no mês de junho. Nós temos uma palavra lançada em janeiro para o mês de junho. Que o reino de Deus está dentro de nós. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. O fato é que nós, como seres humanos, e tudo bem, bem-vindo ao mundo dos humanos, a gente se apega muito daquilo que é visual quando se fala em reino. Nós fomos ensinados sobre reino de ver, né? Quem gosta de filme de reis aí, levanta a mão. Gosta de filmes daqueles filmes antigos onde tem os reis, as rainhas, os castelos, né? Às vezes a gente viaja para ver um castelo, para ver alguma coisa. Então, fisicamente, os nossos olhos entendem algo físico como um reinado mesmo, um reinado físico na Inglaterra, né? Temos lá um reinado, em alguns países ainda tem, né, reis e rainhas. E mesmo que tenha, às vezes, o parlamento, ainda tem reis. E nós nos apegamos muito a um reino físico. A palavra reino nos arremete muito uma ideia de estar acima, de reinar, de estar de ser um rei, de estar coordenando, de estar à frente, de ser, ter súditos. Mas o fato é que uma vez Jesus foi indagado sobre o que era o reino. E Jesus falou para eles: olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Indagado outra vez, Valdir, sobre o que era o reino, Jesus olhou para eles e falou: o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós precisamos entender que o reino não é algo físico. O reino não é algo no sentido que a gente consegue visualizar, mas o reino de Deus é algo que está dentro de nós e que precisa ser não só entendido, mas como aceito. E precisamos entender o reino de Deus aqui dentro, porque na medida em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Rei dos Reis, que é Jesus, morando dentro de nós, através também da pessoa do Espírito Santo. Então o reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus não estava preocupado com nada exterior. Nessas últimas semanas Deus está falando muito com a gente, com o interior. E esse mês todo vai ser um mês em que Deus vai falar sobre algo que está dentro de nós. Diga, o reino está dentro de nós. Amém? Diga assim comigo, diga, o reino de Deus está dentro de mim. Agora, o reino de Deus está dentro de mim. Então eu tenho um rei morando dentro de mim. Mas quem é que reina dentro de mim? São as minhas vontades, são aquilo que eu acho que sou, são aquilo que eu entendo que sou, ou é Jesus reinando dentro de mim, me moldando. E quando Deus quis usar a figura do homem, Ele usa o vaso de barro como um molde, para mostrar que nós somos moldados. Diga, eu sou. Diga, eu quero ser moldado por Deus. Para você entender o reino, você vai precisar desconstruir algumas mentiras contemporâneas. Talvez elas estejam já há muitos anos aí, mas agora nunca foi tão forte. É um pensamento, diga, eu penso, eu sou. Eu penso que eu sou isso, eu sou. A gente tem falado e a igreja tem crescido sobre alguns pilares de entendimento, e nós ensinamos a igreja, tentamos colocar aí uma base doutrinária que não é sobre ter, mas sobre ser.
não é sobre ter. O que eu tenho, o que eu possuo, meus bens, as condições financeiras ou intelectuais que eu possuo, ela não determina quem eu realmente sou. Porque o que eu sou, ele está mais ligado ao meu caráter. Então, está dentro de mim e não fora de mim. Tudo bem? Vocês estão aí? Mas às vezes há uma grande vertente de interpretação de pensamento que diz assim: não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso que sou isso, então eu sou. Então eu poderia pensar que eu era o Tom Cruise, na sua época, nem ser parecido com ele. Longe, eu estou mais para dizer eu, Washington. Olha que se estivesse bem pertinho dele seria bom. Então, eu não posso dizer eu penso que eu sou, eu sou. É claro que eu posso falar assim como arranjei na minha alma, assim será. Mas eu preciso construir isso. O problema é que quando eu sou, é baseado em aquilo que eu estou sendo transformado a partir de uma ideia que eu tenho que eu sou. Quem está indo? Tem alguém para dizer assim, ainda bem que eu vi. A ideia que eu acho que sou, pode não ser aquilo que Deus pretende que você seja. E o grande problema da nossa vida é entregar aquilo que a gente acha que é. Quando na verdade nós precisamos entregar aquilo que nós não somos. Para que a partir de um modelo, de um molde, que é a excelência de Cristo Jesus em nós, nós começamos a ser moldados de uma maneira em que o meu ser começa a ser desfeito. O meu ser precisa ser desfeito e moldado com base na verdade e no amor de Deus que me constrói a partir de um molde. Ele vai me moldando, ele vai me transformando. E eu preciso buscar isso, João. Que o meu ser seja desfeito, que os meus achismos, que aquilo que eu penso que eu sou, e que às vezes nós não somos, e às vezes aquilo que a gente pensa que não é, isso somos, precisa ser moldado na medida que Ele mesmo, o próprio Jesus, nos molde. O amor de Deus é algo que nos envolve de uma maneira tão poderosa. É com base nesse amor, onde não há medo, que eu preciso construir uma vida que não seja mais eu, então Cristo em mim, a esperança da glória, refletindo aquilo que eu acho que não sou, mas a partir do momento que eu sou moldado, então eu passo a ser. Então, esse texto, Paulo escreve à igreja de Éfeso, porque eles achavam que era muita coisa, não sendo nada. Eu estive lá pessoalmente, em Éfeso, na Turquia. Andei por lá, fui ministrado lá. Foi um conhecimento não só empírico, mas também um legado na minha vida. Eu estive lá em Éfeso, andei por lá. E pude perceber as ruínas que existem lá. Porque eles achavam que era muito poderoso, que eram ricos, que eram... O problema, amados, de todo o meu coração, eu falo para vocês, a começar de mim, eu não me excluo. Quantas vezes eu achei que eu era algo que eu não era? Mas já houve épocas também de eu falar, não é para mim, eu não posso. Deus fala, não, eu vou te usar. Então Paulo escrevendo na igreja de Éfeso para colocar eles no lugar. E eu sempre digo que as experiências que nós temos, que muitas vezes fazem a gente perder o meu controle da vida, é para nos colocar no devido lugar que nós precisamos estar. Quando você passa por uma experiência na sua vida em que você acredita que você não pode fazer mais nada, você está exatamente no lugar onde Deus pode dar o primeiro passo na sua direção e mostrar quem Ele é. Então, Paulo ele vai escrever, porque havia uma igreja em Éfeso, acreditando que era madura, mas não era. Sabe quando um homem acha que já está na maturidade plena e ainda não está pronto?
Você sabia que dentro do entendimento judaico, e eu concordo com eles, que o homem começa a estar apto para o conselho a partir dos 50 anos. Ele pode aconselhar antes, mas a partir dos 50 anos, ele está apto para o conselho. É a idade que é o ciclo do conselho. Ele já é um homem de meia idade. Ele já passou por algumas coisas e pode ajudar muitas pessoas. Ah, mas uma criança pode dar um conselho? Claro que pode. Mas eu não estou falando de conselhos apenas pontuais. Eu estou falando de um sentar com você, olhar no teu olho, passar experiência de vida, passar algumas coisas, ser um homem maduro, uma mulher madura. Um dos elogios da minha mãe ao falecer em dezembro do ano passado é que ela morreu com uma maturidade de fé muito grande. Ela chamou os filhos, ela se despediu de todos eles. Ela disse que era a hora da partida dela e que ela ia partir. Ela despediu, abençoou todos os filhos. Irmãos, passou uma semana, ela foi embora. Nós precisamos não andar como os meninos na comunidade. Nós precisamos andar com alguém que tem um domínio de conhecimento de Deus. Nós precisamos andar com alguém que tem unidade na fé e que vive o pleroma ou a plenitude de Cristo. E então Paulo começa a falar, nós precisamos, quem está entendendo levanta a mão. Nós precisamos caminhar em cima de uma estatura e uma medida. Diga a estatura e medida. Diga a 3 pessoas, diga a estatura e medida. Oxe, meu tempo tá. Colocaram menos para mim aí, hein? Vou protestar, hein? Então, estatura. Quando a gente lê esse texto, Vinícius, é claro que primeiramente falar em estatura, a gente pensa em estatura física, crescimento normal, aumento de estatura. Tudo bem, vocês estão aí? Quem é que não quer crescer na estatura, na medida certa? Eu me lembro quando eu orava pela Índia, ela ainda era muito bebê, e depois foi 2, 3 anos, eu orava muito no meu quarto, ali no meu escritório, eu falava, Deus, eu oro para que a Angel cresça na estatura certa. Porque quando a gente cresce demais, a gente, né? Cadê o Thiago aí? O Thiagão ali é o único que me abraça e eu fico assim, ó. Eu não sei se o Thiagão na infância teve, eu acho que isso não é um problema algum, ser alto tem as suas vantagens. Mas pode ser que em algum momento da sua infância, da sua adolescência, você falou, por que eu sou tão alto e os meus amigos são... Pensou isso já? Tá vendo? Agora acertou o Espírito Santo, hein? Só que é bom crescer. É bom crescer na medida, na estatura. Veja, é muito comum isso nos Estados Unidos, mas alguns pais aqui fazem no Brasil. Quem aqui já pegou seu filho, colocou na porta e riscou a porta para ver quanto ele estava crescendo? Pastor Luciano balançou a cabeça aqui. Por quê? Porque você vai medir conforme a evolução. Porque o seu pai, e todo pai, João, quer que seu filho cresça. Todo pai deseja que o seu filho cresça em estatura. Não é normal não crescer. Existe uma doença que impede o crescimento de estatura. E a criança fica com 10, 11, 12, 15, 16, vai subindo. E ela continua muito pequena. O pai não deixa de amar o filho por isso. Mas gera problemas de bullying na escola, bullying com os amigos. E é muitas vezes cruel para uma criança que ela não atinge o crescimento. Porque eu não posso parar de crescer. Mas eu preciso crescer, diga, na medida. Ah, meu Deus, tem alguém aqui que não ouviu um prega pastor aqui até agora. Não ouviu nem ainda bem que eu vim. Eu preciso crescer na estatura e medida. Na verdade, os que leem mais, são mais, conhecem a Bíblia, o termo no grego aqui, para estatura, não é a estatura de crescimento convencional em tamanho. É estatura que cresce por dentro. Crescer por dentro vai fazer com que as pessoas notem o seu crescimento por fora. Mas crescer por fora, nem sempre.
vai demonstrar quem você é realmente por dentro. Mas todos nós queremos crescer. Quem não quer crescer, levanta a mão. Todos nós queremos crescer. Só que há uma medida, e eu lembro que eu orava pela Angel, porque eu tinha uma amiga que ela era alta, e ela reclamava muito, Kaique, porque ela era alta, e ela se sentia muito mal, e eu orava para a Angel, meu Deus, que a Angel cresça na estatura certa, porque eu oro para que os membros aqui da igreja, os bebês, as crianças, cresçam na estatura, mas na estatura, na medida, amém? Diga, teu irmão, a uma medida, a uma altura que Deus te projetou, que Deus te programou, na substância informe, no ventre da sua mãe. Ele já tinha conhecido, ele já dizia qual a altura que você teria, quem você seria, como você se comportaria. Mas você pode permitir que Deus faça com que você cresça por dentro. Vamos colocar o texto para que a gente possa abrir aqui 4 pontos rapidinho. Tem 8 minutes, please, come on. Éfeso 4:13. Aí você pode escolher a versão que você quiser. Eu gosto da versão ACF, em alguns momentos, e a versão NVI é a que eu mais uso, que é uma versão mais atual. Êxodo, Éfeso. Eu estou com problema na dicção. Eu falei Éfeso. Eu falei isso ou eu falei Éfeso? Me ajuda. Éfeso. Me ajuda aí, irmão. Diga a todos. Olha para o teu irmão, se é para nós. Diga, não é para mim sozinho. Olha bem para mim. Olha bem no meu olho. Crescimento de membros individuais não leva ao propósito da coinonia ou a comunhão que Deus tem para nós. Nenhum crescimento individual que não faça os meus irmãos também crescerem comigo me leva ao ponto que Deus quer que eu seja. Eu devo crescer individualmente, mas eu que cresci individualmente, eu devo olhar para o meu irmão e encostar o meu ombro nele e levar ele a um crescimento de unidade de fé. Diga, crescer em unidade de fé é entender. E quando eu estou mais forte na fé, eu tenho que estender a mão para aquele que não está com força de fé. Pega na mão de alguém e diz assim: vamos crescer em unidade. Pega na mão de alguém e diga: quando você não tiver fé, quero te ajudar na unidade. Pega na mão de alguém e diz: quando eu não tiver a fé, por favor, me ajude a ter fé. Quem pode dar um aplauso ao Senhor aí? Deixa aí o texto. A todos que cheguemos à unidade na fé. Diga, a unidade na fé é crer nas mesmas coisas. É alinhar a nossa fé com um propósito específico. Nós não podemos querer em unidade da fé aonde quer pensar em bênçãos apenas materiais, quando alguém está preocupado com uma reforma, transformação interior, com paixão e amor pelas almas, que produza em uma busca para o reino e que acrescente todas as outras coisas da nossa vida. A igreja está em silêncio hoje. Tem gente que vai falar: não vou vir mais de quinta-feira não, que é o rei que está comendo. Tem alguém que gosta de ser corrigida. O confronto é a única ferramenta de uma raiz que visita a sua transformação real. Quem não é confrontado não pode ser transformado. Então eu prefiro ser corrigido por Deus, né, do que receber o aplauso do homem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento. Irmãos, esse conhecimento não é só um conhecimento de leitura. Esse conhecimento também é um conhecimento empírico, onde eu tenho experiências com Deus que vão completar o que essa palavra me ensina. Onde eu vivo um milagre, onde eu vivo a experiência de um abraço de Deus, um cuidado de Deus, um carinho de Deus, algo que Deus faça comigo, um cuidado que muitas vezes Deus faz conosco, a gente não percebe em detalhes, mas quando alguém vai te visitar e leva alguma coisa, Deus está cuidando de você
né? Deus está trazendo algo para a sua vida, você nem imagina o que você nem estava esperando aquilo, mas Deus envia alguém para cuidar de você, e essas são experiências empíricas. Esse conhecimento também é a palavra de Deus, que nos faz entender e crescer com conhecimento. Deixa eu te falar, uma mente expandida não volta mais para o lugar. Oh, meu Deus do céu, tem alguém aqui crendo? Uma mente que se expande na palavra de Deus não volta mais para o lugar, porque ela se expandiu, ela entrou em níveis de entendimento e conhecimento da palavra de Deus, que não são coisas externas que acontecem, como adversidades, como uma falta, como uma enfermidade, porque ela entendeu que se o Senhor é meu pastor, nada me fará falta. Pode ainda faltar, mas não me fará falta, porque a glória de Deus me satisfaz, me preenche, me ergue, me levanta, me traz paz. Ainda que eu perca um relacionamento, um namoro, um casamento, tudo que eu possa perder, a glória de Deus ainda me satisfaz. É um conhecimento empírico de entender que Deus está moldando a gente até que o nosso ser seja desfeito, para que o reino seja estabelecido de uma maneira consolidadora em nós. E quando o reino se estabelecer em nós, o nosso ser não vai ser mais o mesmo. Diga: Senhor, eu estou aqui, me molda. Você sabia que o Senhor te visita com o amor dele? Você está aqui essa noite, é a graça. Você é vítima da soberania de Deus. Deus se escolheu. Deus apontou o dedo para você e falou: eu te amo, eu te quero na minha casa hoje. Está frio, tem muita coisa para fazer, mas tem algo que eu quero colocar dentro de você que nada pode tirar: o conhecimento de Deus. Irmãos, vão lá, roubam o seu carro, vão lá, você passa uma situação difícil, passa por uma enfermidade, mas quando você conhece a Deus, você vive na esperança daquele que vive. Porque Jó passou por tudo aquilo, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Começou a esquentar, né? Estava até frio. Então conhecer a Deus é empírico, não é acadêmico, não é algo que você vai no curso de teologia. Isso pode te ajudar a crescer num nível de estatura que não compreende a estatura que esse texto no grego está dizendo. Não é uma estatura física, embora isso seja resultado. Você já percebeu que alguns atletas, eles crescem fisicamente além, eles têm um ponto para crescer, mas aquilo que eles praticam, o esporte que eles praticam, as atividades e o tipo de atividade física. Olha os jogadores de basquete. O Tiagão podia jogar basquete, tranquilo. Só jogar a bola para ele e fazer assim com o dedo. Tum. Hoje eu peguei você, né, Tiagão? Joga a bola para o Tiagão. Então o meu ser, diga, o meu ser não é aquilo que eu apenas acredito, mas o meu ser precisa ser aquilo que o amor de Deus, através de um molde, nos envolva de uma maneira, até que eu saiba, que as pessoas olhem para mim e vejam que as minhas atitudes, as minhas reações, o meu comportamento é de alguém que não caminha só sobre o seu ser, mas sobre o pilar de uma transformação. Escuta, todo mundo quer o pleroma. Diga, o que é pleroma? É uma igreja que vive no poder. É plenitude de Deus. Diga, pleroma. É plenitude. Quem não quer a plenitude? Só que antes de Paulo anunciar a Éfeso a plenitude, ele falou: cresçam na unidade da fé, cresçam no conhecimento, e aí vocês vão andar no pleroma. Ah, meu Deus do céu, tem alguém aqui que vai receber essa palavra? Diga ao teu irmão assim: vamos crescer em fé, em unidade, buscando as mesmas coisas, querendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas. Eu estou falando no que se diz biblicamente como cristão, como homem e mulher de Deus. Não estou falando pessoalmente. Cada um, né, na sua família deve ter uma visão de buscar as mesmas coisas familiarmente. Mas eu estou falando aqui que nós não podemos, como igreja. Nossa igreja, ela está querendo fazer aqui, nós vamos fazer uma campanha, 6 dias de clamor para 6 casas. Para você levar 6 casas para sua casa. Com todo respeito, cada um tem a luz da revelação.
Nós não estamos preocupados com rosa, com casa, com essas coisas. O que nós queremos é que Deus transforme nós, que nós cresçamos no reino, para que aí tudo que nós vivemos seja uma consequência de um reino que está vivido dentro de para fora. Diga ao teu irmão, de dentro para fora. Vem reinar em mim. Nós cantamos, mas às vezes nós não damos esse lugar para que o ser seja desfeito. Diga, como eu vou crescer se o meu ser não for desfeito? É duro ouvir isso, irmãos. Mas o Senhor me molda. Diga à pessoa que está perto de você, o Senhor tem prazer de te moldar. E a ideia é que seu ser seja desfeito, para que o verdadeiro reino que está dentro de você, reine a sua vida e controle cada passo que você dá. Eu não sei você, mas eu vou dizer de mim, pastor Alexandre e toda a igreja aqui. Muitas vezes eu oro e falo assim, Senhor, eu não sei. Tu sabes o que eu não sei. Mas eu preciso que cada passo que eu der hoje, o Senhor precisa me guiar. Cada porta que eu entrar, e cada lugar que eu for, e cada comportamento, eu preciso. Porque hoje muito se prega duas coisas. Uma precisa ser desconstruída aqui hoje. Pô, vai ter um hateamento aí. Eu penso, e o que eu penso eu sou. Isso não é verdade. Teve um rei na Bíblia que pensou que ele poderia oferecer sacrifício. Ele pensou que ele era sacerdote. E ele foi oferecer sacrifício. E sabe o que aconteceu? Morreu leproso. E nunca mais entrou na casa do rei. Houve um segundo rei, que por atraso, chamado Saul, ele achou que ele poderia oferecer o sacrifício. Eu sou rei, posso todas as coisas. Foi oferecer sacrifício e ele perdeu o reinado por causa disso. Irmãos, quem gostava do Silvio Santos? Na verdade, todo mundo tinha uma simpatia com o Silvio Santos, nada contra ele, né? Ele divertiu algumas gerações. Então o Silvio Santos podia pensar, eu sou pastor, eu vou subir lá no aspecto, eu vou pregar lá. Isso não é verdade. Então eu penso que eu sou presidente, eu vou lá e eu ocupo a cadeira do nosso presidente hoje. Isso não é uma verdade. É uma verdade que querem incutir dentro de você e não é verdade. Agora eu posso ser muito mais que eu penso que eu sou. Diga, eu posso ser. Diga, eu posso ser. Diga com fé, eu posso ser muito mais do que aquilo que eu penso que eu sou. Mas se hoje, Valdir e igreja, Jesus fizesse uma pergunta para você, Lucas, quem você realmente quer ser? Você está feliz com o que você é? Quem realmente você quer ser? E se Deus te desse a opção, Elias, Ronaldo e outros que estão aqui, e falasse, quem você quer ser? O que você sonhou, o que você pensa, ou você gostaria de ser o que eu quero que você seja? Numa sociedade onde a rebeldia está tão latente, é difícil conceber o entendimento do que Deus pode fazer, transformar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para nós e sabe o que nós não sabemos. Então, se você quer realmente ser algo que represente Deus, você precisa pedir a Ele: Senhor, me envolva com teu amor e me molde para que o meu ser, diga, para que o meu ser desfeito seja, para que o teu reino e a tua glória reine em mim de tal maneira que seja aparente a glória de Deus na minha vida. Se alguém recebe essa palavra, diga amém. Diga, eu quero ser como um vaso